porque fica na nossa plataforma, então quem não conseguir assistir agora, nesse momento online, fica o acesso, né, na plataforma, no EAD, então qualquer dúvida, qualquer coisa pode nos perguntar, se não tiver o acesso ainda, né, pode nos perguntar aí. Então, Dani, gostaria de agradecer aí por ter aceito aí o convite aí da equipe do Orion, para estar aí nessa noite gelada, mas ao mesmo tempo uma noite muito agradável aí com a tua presença, né, aí com o teu conhecimento que vai passar para a gente. Fique bem à vontade, né, então, gostaria de pedir para as meninas, talvez, se pudessem se apresentar, abrir o microfone e falar, né, o que faz, e qual que é a empresa que está atuando, o que está fazendo nesse momento agora, e aí a gente pode começar aí o nosso evento. E daí, com certeza, você também, né, faz a tua apresentação, que quem melhor para falar da gente do que a gente mesmo, né? Então, verdade. Deixo aí a palavra para as meninas aí se apresentarem. Tá, então eu sou a Cris, né, como você já me apresentou. Eu tenho um projeto de marketing digital, que agora eu vou participar pela segunda vez do programa Nascer, e eu já tô com alguma clientela, assim, bem pouca, mas é mais permuta que eu tô fazendo ainda, tô engatinhando ainda, dando os primeiros passos e para trabalhar com isso, daí com o marketing digital, né? A ideia é essa. Eu já sou formada em publicidade e propaganda, não escolhi fazer marketing digital por causa da pandemia. Então já tenho um pouco de experiência, trabalhei 10 meses com isso. E a ideia é seguir nessa linha. Deixar o pessoal falar, então. Obrigada. Obrigada, Cris. Boa noite, meu nome é Caroline. Carol. Tudo bem? Tudo bem. Possuo uma empresa de contabilidade e meu foco é trabalhar mais em contabilidade consultiva, ajudar nos pequenos negócios. Então, estou aí já participando desse projeto com vocês. Já acho que já fazem uns 2 meses que eu estou seguindo aí as reuniões e as dicas de cada participante. Que bom, isso é muito bom. A Esa, Fabrícia, querem continuar aí? Oi, gente, boa noite. Me chamo Fabrícia Borba, sou consultora empresarial também, e aqui nesse momento eu estou representando startups e empresas do Orion Park, e agradeço todo mundo que já está participando com a gente aqui. Beleza. Então, vou me apresentar, né? Eu sou a Júlia Rodrigues, sou psicóloga por formação, sou professora do SENAC e atuo também aqui no setor de empresas e startups no Orion e também com o projeto Co-Creation, né? Que é através do edital Nascer. Então, esta sou eu. Bem-vindo, Rafael, tudo bem? Quer já começar se apresentando? Me chamo Rafael, moro em Blumenau. Para todo mundo se apresentar assim, o que faz, como é que é? Isso, fala o que tu faz e por que tu pode estar no projeto, fica à vontade. Eu trabalho atualmente com tecnologia, sou analista desenvolvedor de sistema. Não tenho uma empresa, acho que não é bem o foco, mas eu pretendo ingressar aí no projeto, criação de um aplicativo mobile, então procurando aprender sempre conteúdos aí que me auxiliem no desenvolvimento, né? Uhum. Beleza, seja bem-vindo aí, Rafael. Oi, Michele. Obrigado. Boa noite, tudo bem? Estamos no momento da apresentação e você chegou bem na horinha. Tudo certo? Quer se apresentar aí, falar um pouquinho do teu negócio? Está com problema no áudio. Então, a Michele, eu sei que ela tem a hamburgueria, o Burger da Joca, né?
que é muito gostoso, por sinal. Vou fazer uma propaganda aí do que comida é gostoso, né? Mas o hambúrguer eu tenho a minha preferência, tem meu coração. Boa noite, Mônica, tudo bem? Seja bem-vinda. Quer se apresentar aí para o grupo? Falando teu nome e a empresa que você representa. Falhou aqui. Claro. Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo certo. Eu sou da empresa Sinapto, empresa especializada em cursos e treinamentos, principalmente na área de Excel, desenvolvimento de planilhas, consultoria, mas também aplicativos do pacote Office, né, como um todo. Então, se alguém precisar, estamos à disposição. Obrigada, Júlia. Bem isso, e agora a gente está precisando cada vez mais, né, desses meios aí, entender um pouquinho mais de informática, de internet aí, eu acho que está no momento, né, Mônica? É verdade. Nossa, principalmente para quem tem aí pequenos negócios, o Excel é muito útil. Às vezes a pessoa pensa que precisa ter um sistema e tal, e uma planilha bem elaborada, ou mais, né? Ajuda bastante. Tem isso. E com custo bem menor, né? Sim, com certeza. Uhum. E personalizada, né? Porque o Excel consegue fazer muita coisa personalizada, né? Então, é importante. Isso mesmo, exatamente. De acordo com as necessidades aí de cada um. Bem isso. Olá, Jaqueline, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo aí a nosso webinar de hoje. Quer se apresentar aí, falar teu nome e a empresa que tu representa? Boa noite, Jaque. Tudo certo. A Jaque, ela tem uma empresa que é em Correia Pinto, tô certo, Jaqueline? Pode abrir o microfone aí e falar com a gente. Isso sim, eu tenho a Lingmone Defumados, uma empresa aqui em Correia Pinto, que faz parte do projeto do Cisama. Ai, bacana, legal. Tô louca para experimentar aí os teus produtos. Não, pode deixar que daqui a alguns dias eu vou ter uma surpresa, vou estar chegando nos mercados. Opa, maravilha. Lá em casa a gente não fica sem salame, sem alguma coisa defumada, bacon. A gente adora isso. E nossos produtos, né, têm o objetivo de ter menos sal, menos gordura, né, menos aditivo químico, né, passam sempre por exames, e temos também responsável técnico, cumprimos toda a legislação. Isso é muito importante, né? É sinal aí do compromisso de vocês com o cliente, né? Com o produto que vocês oferecem, né? Muito bom. Sim, como parabéns. A gente pode entregar ao nosso cliente um produto de saúde, né, mas também com sabor agregado, né, a qualidade de vida, né, num produto que ele pode confiar. Muito bom. Seja bem-vinda aí na nossa noite. Muito obrigada. Então, Dani, tá contigo aí a palavra. Conforme eles forem chegando, daí depois a gente vai conversando, mas pode conduzir, a noite é sua. Muito obrigada. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu me chamo Daniela Macri, eu sou advogada, tenho já aí um período de atuação de aproximadamente 16 anos, e dentro desse período, praticamente 13 deles dedicado a todas as situações que envolvam as empresas, né, que a gente chama juridicamente como direito empresarial. A partir disso, nos idos de 2017, 2016, 2017, eu comecei a receber demandas de empresas que estavam iniciando seu negócio com uma outra visão, que são as startups. E por força disso, por força dessas solicitações que eu vinha tendo, que eu fui tendo, eu comecei a estudar, então, o direito digital,
nessa forma de relacionamento mais flexível, mais acelerada, e que, de qualquer forma, não deixa de ser um relacionamento e precisa que tudo isso esteja muito bem escrito e disposto. As meninas conversaram comigo para a gente vir aqui conversar um pouquinho com vocês. Eu vou tentar, vamos ver como é que eu estou de direito digital, né? Eu vou tentar aqui compartilhar uma tela com vocês. Deixa eu ver se eu vou... Peraí, deixa eu... Maria. Acho que... Vamos ver se vocês conseguem... Por favor, sinalizem para mim se vocês estão vendo. Eu acho que está aparecendo. Está aparecendo. Apareceu. Está aparecendo. Uhum. Vocês já estão vendo a minha tela, então, organização jurídica? Sim. Ótimo, Sim. ótimo. Então, pessoal, como foi me passado, né, a situação de vocês estão passando, eu sei que já tem empresas que estão constituídas, tem empresas que estão, agora eu estou vendo, participando ali do Nascer, empresas que estão se desenvolvendo, ideias que estão nascendo, e eu queria trazer uma forma rápida, prática, e que eu tenho certeza absoluta que em algum momento do negócio de vocês vão se deparar ou precisar desse tipo de documentação, que são contratos em geral, né? Foram uns insights que eu trouxe, que eu resolvi trazer aqui para vocês, até para a gente ser um pouco mais dinâmico, porque, com exceção da Michele, que é uma exímia advogada e está nos ouvindo aí, empresária e advogada, então eu vou falar para ela provavelmente o mais do mesmo, se torna muito maçante a gente conversar sobre temas jurídicos e eu vir trazer aqui para vocês o artigo da lei do tal. Então, eu resolvi trazer mesmo a prática da situação e que eu acho que é necessário, que eu entendo ser necessário, que são as orientações que eu dou para os meus clientes sempre que eles vêm me procurar. Eu trouxe aqui, eu vou começar por aqui. Quando eu estou constituindo uma empresa, no momento em que a gente vai constituir uma empresa, ou a gente trabalha de forma autônoma, caso aqui da Cris, né? Vai trabalhar com marketing digital de forma autônoma, prestando serviço, uma prestadora de serviço autônoma, tá? De outra forma, quando vamos constituir uma pessoa jurídica, que é uma sociedade, efetivamente, que vai ter uma personalidade, uma identificação, somos mais de um, né? Nos associamos a outros. O que a gente tem muito costume, e a Caroline até vai confirmar o que eu vou trazer agora, é do contador a responsabilidade de me dar meu contrato social pronto, vai eu, meu sócio lá, cada um assina, talvez nem leia, rubrica todas as páginas, e vamos protocolar na junta comercial, porque precisamos rapidamente de um CNPJ. Mas a Constituição Societária, na minha visão, eu comparo e faço isso com muita maestria, porque ela é exatamente isso, ela é um casamento. E assim como eu simplesmente assinar lá o meu casamento, né, aquele documento pronto que eu recebo no cartório, ou enfim, se eu me caso em alguma determinada crença religiosa, na hora que a gente vai desfazer, a gente sabe que não existem processos ou situações tranquilas para uma dissolução conjugal. E assim também, muitas das vezes, acontece com relação a uma dissolução societária. Então, por que eu trago o nome desse documento? Esse documento, o memorando de entendimentos, ou acordo de sócios, cada um deles foi muito, muito utilizado no meio das startups, porque é justamente isso. Por exemplo, a gente se conhece num Startup Weekend da vida, temos várias ideias juntos, e dessa ideia a gente vai fazer um negócio. Somos 5. Até que saia o contrato social que a Caroline vai nos passar, com regras e cláusulas básicas, porque a Caroline, ela é contadora, ela não é advogada. Como que vai tramitar esse nosso relacionamento? Eu sou responsável pelo comercial do nosso negócio aqui, que nós 5 amigos estamos montando. Eu vou trabalhar com as redes sociais. Júlia vai trabalhar na divulgação, no marketing.
E aí, depois, quem cobra essas tarefas? De quanto em quanto tempo a gente vai reanalisar isso? Será que está dando certo? Se usa muito, né? Pivotamos, vamos mudar o meio do nosso negócio. Aonde que a gente está escrevendo os nossos deveres, as nossas obrigações, enquanto uma turma de pessoas que pretende construir uma personalidade jurídica, que pode ser que não venha a acontecer, por exemplo, né? Porque brigamos. E aí brigamos, eu sempre fiz tudo e a Júlia não cumpriu com parte dela, a Cris já nem nos liga mais direito, agora tem os afazeres dela, e aí, assim, eu gastei tanto, fulano investiu tanto, e como é que faz? Se isso for preciso dissolver, se isso for para amadurecer, ou a nossa ideia ficou super legal. 2 semanas depois, fizemos um pitch aí em algum lugar, apresentamos nossa ideia e apareceu um investidor. Como é que a gente vai se preparar, enquanto pré-sócios, para um investimento? Eu por mim, eu forneço 40% da empresa. Júlia, não, mais do que 10 a gente não vai fornecer para um investidor. E aí nasce esse documento que eu chamo de memorando de entendimentos. E, de novo, eu não atribuo, ele vem da cultura da startup, mas isso se serve para qualquer constituição societária que eu pense em fazer. Cris, por exemplo, encontrei um editor, puxa, muito legal, mas ainda vamos ver se vai dar certo, não sabemos. 2 coisas, ou vou fazer uma parceria com ele, e eu preciso de um contrato, ou vou fazer um memorando de entendimento, só, nossa relação vai se dar dessa forma. Se a gente não descumprir, por quanto tempo essa nossa relação vai durar? Se durar e se tornar um contrato social, tudo bem, quando que a gente vai sentar e vai falar sobre isso? O segredo do negócio, quem é o dono da propriedade intelectual do negócio, da marca do negócio, que talvez saia, tá? Então, antes de eu firmar um contrato social, e por que esse documento nasce com as startups, pessoal? Porque primeiro eles fazem a empresa executar, e aí depois eles vão ver questão de constituir um CNPJ, depois, é inverso. Então, o que foi se verificando no meio jurídico? Uma necessidade de amparar o interesse dessas pessoas. E eu aqui estendo para vocês, para qualquer tipo de sociedade, um memorando de entendimentos. Tendo em vista até, Dani, que, por exemplo, né, na grande maioria aqui estamos em MEIs, né, e pequenos negócios, né, então essa informação ela é fundamental, porque você já vai estar iniciando aí o teu processo, o teu negócio de uma forma bacana, porque provavelmente, né, muitos vão, talvez, daqui para frente ter algum sócio, ter alguma parceria, e esse contrato aí, ele é de fundamental importância para a história, para o futuro da empresa, né? Isso. Para ele nascer, eu gosto de dizer para o pessoal das startups, para ele nascer robusto. Somos pequenos, mas nós temos uma lei entre nós. Antes da gente contratar com alguém, o nosso contrato, o nosso relacionamento internamente, ele está definido. Porque se eu vou me limitar no contrato social, assim como a gente vai ver daqui a pouco a necessidade, a questão da carteira de trabalho e de um contrato de trabalho com os meus colaboradores. No contrato social, eu vou ter cláusulas básicas, as padrões, para que a junta comercial aceite aquilo ali, aprove e eu obtenha o meu CNPJ. Mas tem questões do nosso segredo de negócio que a gente quer dispor e não quer colocar no contrato social, situações que não serão necessárias serem colocadas no contrato social, mas que entre nós é muito importante, por exemplo, nessas essas sociedades que se firmam muito para a prestação de serviços em comum. Eu faço isso, você presta o serviço naquilo, e a gente investe o dinheiro de determinada forma.
tá? Então, como primeira dica, pessoal, eu deixo para vocês, existem vários templates, existem vários modelos na internet, se bem que a indicação é que, obviamente, né, vocês procurem um profissional que auxilie vocês na constituição dessa documentação, se não, vai pela internet, o que vocês devem entender é que quando a gente fala em contratos pela lei, né, juridicamente falando de contratos, 99% das disposições de um contrato, elas são criadas e desenvolvidas pelas partes, lógico, desde que essa cláusula que seja desenvolvida não seja contrária a uma lei específica, do contrário, o que está dito está posto, está ajustado. Se a gente combinar, por exemplo, no memorando de entendimentos, que para iniciar um negócio precisou se fazer um aporte X de dinheiro. Quem abandonar o barco antes, repõe aquele valor. Quanto tempo a gente precisa trabalhar para verificar se a nossa ideia ou se o nosso negócio vai dar certo? Eu, Daniela, enquanto advogada autônoma, eu sei que antes de 5 anos a minha carreira do advogado, ela não se estabelece. Ela não se firma, né? O mercado, você precisa de 5 anos de mercado para o teu negócio, a advocacia, no meu caso, começar. Então, se eu vou fazer uma sociedade, eu trabalho por 4 junto com essa pessoa e depois eu desfaço, faltando 1 ano naquele compromisso, a gente sabe que para o nosso negócio deslanchar, preciso de 2 anos, preciso de 3 anos. Então, por quanto tempo a gente vai ficar junto? E quais os estabelecimentos a gente vai fazer para o caso de a gente vir a não dar certo, tá? E por que eu faço ali naquele material ali, vocês vejam que eu coloquei assim, ó, / acordo de sócios. Por quê? Mesmo que vocês já tenham a sociedade de vocês constituída, com um contrato social feito, já na junta, na JUSESC, tudo certo, vale a pena. Legalmente está aquilo lá escrito de nós, mas internamente a gente vai falar de alguns detalhes que são importantes, não precisam estar lá, mas entre nós a gente vai fazer ser lei. De quanto em quanto tempo vamos revisar nosso planejamento, de quanto tempo vamos fazer análises financeiras, enfim, como é que a gente vai fazer a questão, porque prolabore eu tenho que indicar no próprio contrato social, vocês vão ver. Mas situações, eu até coloco aqui algumas situações em que você não precisa tratar, por exemplo, num contrato social, não se fala quem vai ser o proprietário da marca. Quem é o titular da marca? É da pessoa jurídica, Daniela. Nós vamos registrar a marca em nome da pessoa jurídica. Tudo bem. E na hora da dissolução, quanto vale isso? Na hora de você rescindir uma sociedade, ela vale o que está ali declarado de capital social e ponto final. Então, sobre aquele valor do capital social, é que a gente vai dissolver e um vai pagar para o outro que precisa ser pago, ou não. No caso de dissolver, nós vamos avaliar a empresa da seguinte forma, e a partir disso, com esses valores, é que a gente vai fazer a dissolução e vamos ver quem deve o que para quem, restituir o que para quem. Tá ok, pessoal? Então, como primeira de largada, eu espero que vocês estejam me entendendo, é muito complicado, enquanto advogada, a gente passar um recado didático que tenha prática, mas eu estou apresentando para vocês um instrumento que ele é muito prático, ele auxilia muito nas entrelinhas de uma relação societária, que é muito linda no início, assim a gente espera e trabalha para que ela permaneça, mas nem sempre ela acontece da forma com que a gente prevê. Então, para o caso, tratando ali da Cris, do profissional liberal, talvez não um memorando de entendimentos, mas um contrato de parceria primordial. Como que vai se dar essa parceria? Para daqui a pouco a gente não estar dando mais do que a gente está recebendo daquela relação. Está ciente daquilo que está falando com a pessoa. O memorando de entendimentos, ele vem justamente para substituir o fio do bigode. Ah, mas ele me disse que a gente faria assim. Você me disse, quando fomos constituir a nossa sociedade, que nós faríamos dessa forma.
o dito não está escrito e Era complicado, justamente, né? era justamente o que eu ia falar, assim, a gente passou por isso na família. Meu pai comprou uma empresa, a empresa era pequenininha, uma loja de materiais de construção, e colocou o meu tio como sócio. Só que na hora eles não definiram muitos padrões, eles definiram que meu tio tinha 20% e o restante era do meu pai, até porque quem estava colocando o dinheiro no negócio era meu pai, né? Então meu tio entrou, né, na parceria. E aí, no momento, eles tiveram uma discussão. E aí, né, não rolou mais aquela. Até porque meu tio nem aparecia na empresa, não ajudava muito e tal. E daí, na hora de fazer essa negociação ali da sociedade, meu tio exigiu 30%, 10 a mais do que o combinado, e diante de uma loja de uma empresa que já tinha né, toda uma estrutura, já tinha uma robustez ali bem grande. Então, isso é bom para a gente estar antenado, né? Então, lógico, aconteceu há um bom tempo, mas isso é bom para a gente se antenar as coisas que acontecem, né? Então, é bem complicado mesmo se a gente não está ligado aí, se a gente não tem esse conhecimento, né, diante dos contratos e da forma da lei que acontece mesmo. Sim. Né? Caroline, eu recebi aqui teu questionamento. Quando a gente chegar nos colaboradores, a gente vai dissecar bem o assunto contrato de trabalho, porque ali no contrato de trabalho tu vai poder inserir umas cláusulas bem legais, e que eu acho que te desobriga do memorando de entendimentos, porque quando eu estou trabalhando com relação de trabalho, eu estou trabalhando com hierarquia, sempre, empregador, empregado. Então, não tem como eu depois defender uma empresa judicialmente, dizendo para o juiz, ele aceitou o memorando de entendimentos, porque ele quis, mas se ele não quisesse, talvez ele não tivesse um emprego. Então, esse consentimento em algumas coisas que não seja o contrato de trabalho, dá um pouco de discussão, mas a gente chegando no contrato, eu vou trabalhar melhor esse assunto, a gente conversa. Vou dar um exemplo para vocês de uma sociedade sócio-capital, sócio-serviço, coincidentemente, uma empresa de marketing digital, uma agência, Cris. Eles se associaram, um era o designer e o outro tinha o valor de investimento, tal, e também trabalhava publicitário e tal, mas o sócio-serviço era criou a marca, o nome da empresa deles, tudo, beleza, foram indo, foi desgastando a gente chama no direito de affectio società, que é essa afetividade de querer estar junto enquanto sócio, tá? Desgastou por quê? Um achando que estava investindo muito e o outro ficando recuado por não investir, mas desenvolvedor de todas as ideias da marca, como eu falei, as principais, tá, pessoal? Marca e o nome da empresa. Queremos dissolver a sociedade. Sócio que investiu me diz, eu quero o dinheiro de volta. Sócio da marca, o sócio serviço me disse, eu topo, mas vamos descontar o valor da marca e o nome da empresa, senão isso vem comigo nessa dissolução. E o sócio investidor queria continuar com o negócio intacto, naquele nome, naquela marca, e aí? A primeira pergunta que eu fiz para eles foi, além do contrato social, vocês têm alguma coisa, algum documento, vocês chegaram a conversar inicialmente com relação a isso? Porque quando você tem um sócio com dinheiro e um sócio com serviço, tende a acontecer isso, parece que a sensação de quem tem o valor vale mais do que aquele que deu a ideia e a arte, mas quando se associaram, aquele que investiu sabia que o outro não iria contribuir financeiramente, iria contribuir de uma outra forma. E aí, como é que a gente faz com o desgaste? Não tem nada escrito. Aí o juiz é que resolve. Complicado para o juiz, né, pessoal? Fica complicado para o juiz, para o juiz, para dar o direito a quem?
né? Se a intenção inicial deles era justamente essa. Eu entro com dinheiro, você entra com a força-tarefa. E aconteceu. E aí? Né? Então, muito cuidado, muito carinho quando se falar de contrato. O escrito não sai caro, o tratado é mais barato. Quanto mais claro as consequências negativas de uma relação, vocês tiverem isso num contrato, na hora que for, se porventura isso se dissolver, isso se dissolve de uma forma mais leve, e não aí daqui a pouco pendendo anos numa discussão judicial, e aí agora contando essa história para vocês pensem para um juiz, né, como isso é complicado de você dizer quem fez mais, quem fez menos, né, e dividir isso de que forma, e que valor que tem essa marca, né, se lá no memorando de entendimentos já fosse verificado formas de avaliação da empresa, que a gente chama o valuation, né, de que forma chegar no meu valor de empresa, eu ponho isso no contrato, no momento da rescisão nós vamos fazer as contas dessa forma, ponto final. E aí, é mais difícil de ter erro, tá, pessoal? Então, com relação a memorando de entendimentos, a diferença para acordo de sócio, só eu coloquei aqui, porque memorando de entendimentos a gente vai usar no seco, no cru. Não temos ainda uma sociedade. Se a gente já tem uma sociedade, eu sugiro um acordo de sócios. Prevendo as mesmas situações, mas como já somos sócios, um acordo entre nós, tá? Vamos trazer um novo sócio, ou ele vai ter conhecimento do memorando de entendimento de vocês, ou do acordo de sócios de vocês, além da alteração do contrato social que vai ser preciso fazer, porque vocês sabem, né? Qualquer mudança na relação da sociedade, isso se reflete no contrato social. Então, vamos ter mais um sócio, ele foi admitido, altera o contrato social para a inclusão daquele sócio. Mas e até lá? Vamos fazer um estágio probatório com esse sócio, com esse possível sócio. O que a gente faz? Um memorando de entendimentos. O que a gente vai colocar ali? Ou um acordo de sócios. O que você vai colocar ali? Olha, aqui trabalhamos com confidencialidade. Se porventura a nossa sociedade não der certo, o que você pode dispor ali? Que a pessoa não pode concorrer com o teu negócio por um determinado período de tempo, que a pessoa deve dever de sigilo e confidencialidade das informações que ela teve acesso enquanto ela estava para entrar na tua empresa, sob pena de uma multa, para justamente coibir a pessoa de praticar aquilo que você não quer, porque não adianta eu colocar uma cláusula de confidencialidade para que ela não espalhe, 2 semanas depois ela abre um negócio. E aí, mas eu tenho a cláusula de confidencialidade, beleza, e a multa é de quanto? Não fixamos. O que nós vamos fazer com o cara? O juiz decide. Não podia ter confidencialidade. Tudo bem, não podia. Tem cláusula penal, é o nome que a gente dá para a cláusula das penalidades, tá, pessoal? Cláusula penal. A parte que não cumprir esse contrato, nos termos que estão estabelecidos, vai pagar a outra parte tanto. E aí, conforme o peso daquela informação, conforme o segredo, porque às vezes está tudo num segredo de negócio, principalmente uma startup, ela vem de uma ideia inovadora, dificilmente alguém fez aquilo daquela forma, e aí a pessoa tem acesso, né? Então, se munam sempre desse tipo de documento. E para aqueles que eu até não trouxe aqui no material, mas para aqueles que vão dividir informações em forma de parceria, por exemplo, CRIs, um termo de confidencialidade, tá? Eu acho que é bem importante, mostra para a pessoa que o que você está abrindo para negociar com ela é para negociar com ela, não com mais ninguém, né? E que as informações que vocês estão trocando ali pertencem única e exclusivamente a essa relação, e que ninguém mais pode ficar sabendo disso, sob pena de uma multa. Daniela, mas eu vou cobrar quanto? 10 mil, a pessoa nem tem 250 reais, 500 reais, um salário mínimo, meio salário mínimo, isso aí vocês vão ver conforme a relação de vocês, mas não adianta,
pôr uma cláusula de confidencialidade ali e não pôr uma multa se a pessoa vir a descumprir. Tá ok, pessoal? Eu vou indo adiante, qualquer coisa vocês vão gritando. Obviamente, então, depois dessa sociedade, ela está desenhada num memorando de entendimentos, eu trago aí um documento que é muito importante para uma constituição societária, mesmo que seja de uma empresa individual, um sócio único, né, sem sócios, ele vai precisar ter um contrato social. Então, ali eu trago para vocês e deixo ali, vocês vão receber, né, Júlia, esse material, as cláusulas básicas, né, de um contrato social, e vejam que no último ponto, eu trago ali cláusula compromissória, e que fica uma orientação que eu deixo para vocês, para que nos contratos que vocês façam, ou que vocês participem, que deem, que vocês façam parte dessa relação contratual, vocês solicitem uma cláusula compromissória. O que é uma cláusula compromissória? É uma cláusula que diz que, se tivermos conflito, qualquer tipo de conflito, em cima daquele contrato, antes de nós irmos para o judicial, nós vamos conversar numa câmara de mediação, tá? Para a gente possibilitar acordo, para a gente possibilitar conciliar, e não colocar mais um processo, mais uma análise judicial, em que eu acho que a gente deposita, quando eu digo todos, tá? Seja enquanto advogado, seja enquanto parte, a gente deposita muita confiança no Estado juiz, que tem sempre mais de 3 mil processos para analisar, além do nosso, né? Ô, Dani, essa cláusula, ela também é importante, eu vejo assim, no contrato com terceiros, né, quando a gente vai fazer um contrato com outra pessoa de prestação de serviço, essa cláusula, ela também é muito rica, né, assim, ela... Fantástica! Nas relações de trabalho, no contrato do trabalhador, tá? Nada impede. Hoje, uma Câmara de Mediação e Arbitragem, eles têm competência e fé pública para fazer acordos em divórcios, acordos em inventários, acordos trabalhistas, tá? E a questão da prestação de serviços, da compra e venda de produtos, né? Eu não me lembro aqui, mas eu anotei, que é a Jaqueline. Vai trabalhar com venda de produto e vai distribuir para supermercados. Muito legal se você já chegar para o supermercado com o teu contratinho de entrega, teu contrato de distribuição, semanalmente, mensalmente. Não, mas a gente compra conforme tu for trazendo, não tem problema. Isso aqui é só a nossa relação. Os valores a gente vai fazer cada vez que eu vier te entregar. Mas comprou do meu produto, esse é o contrato de distribuição que eu tenho para você olhar. E aí você trabalha nessa cláusula compromissória, que numa câmara de mediação, se ele está bem escrito, não tem não é, não tem não entendi, não tem mais ou menos, né, Júlia? A Jaqueline falou que ela está montando, que o mercado pediu isso para ela levar. Então, olha que importante. Muito! Né? Põe uma cláusula compromissória lá, Jaqueline. Cuidado se forem eles que forem montar o contrato, analise com muita calma, porque quando o contrato vem do cliente, o cliente, óbvio, né, você pega um advogado para fazer o contrato para o fornecedor, pega um contrato para fazer em nome do cliente, se eu sou advogada do cliente, o que eu vou dizer? Se o produto vier estragado, se isso... Vou inserir uma série de coisas para me eximir enquanto supermercado da minha obrigação. E se você tem, que eu vi ali que você disse que é você quem vai fazer. Se você tem esse ouro concedido, porque sempre, geralmente, os supermercados é quem... O player maior é quem manda no contrato, é o que já tem o contrato pronto para você analisar. Se eles te dão, se você está tendo essa possibilidade, essa oportunidade... Faça de uma forma o serviço ficar muito claro para eles, a forma com que você vai prestar. Se tem, coloque ali uma cláusula. Eu não vou ficar me estendendo, senão vou dar uma consultoria só da cláusula do contrato da Jaqueline, mas é importante que você coloque uma cláusula de não exclusividade
Isso te abre para você poder vender para outros, sem daqui a pouco, num susto, um supermercado me inventa de que era só para eles que você deveria vender. E aí vai lá o juiz decidir, tem ou não tem, e agora como é que é? Então, coloca uma cláusula aí de não exclusividade e pensa numa cláusula, coloca uma cláusula compromissória, porque discutir as coisas fora do judiciário tem muito mais vantagem, tá? É muito melhor. Boa sorte, Jaqueline, que legal, que legal. Pessoal, para todos os instrumentos contratuais que eu estou passando aqui, se porventura no material eu esqueci de colocar cláusula compromissória, todos, tudo, até quando a gente for casar, Júlia, vamos fazer cláusula compromissória, pessoal, para poder, eu acho que eu até vou fazer um aditivo no meu casamento, porque... Eu estava pensando, eu casei recente, eu não lembro. Olha, podia ter posto uma cláusula bem rápido nessa concorrência. Tá? É uma cláusula, pessoal, torna mais barato a relação, mais rápida, pensem, eu tenho discussões, eu tenho recursos por falta de prestação de serviço em empresas que precisam estar pagando agora de uma situação de rescisão de contrato, eles não foram buscar os equipamentos, eles não pararam de enviar os boletos, meu cliente tem medo de parar de pagar e ser notificado, e ele precisa mensalmente estar zerado de qualquer tipo de débito. Eu protocolei o recurso, foi distribuído em janeiro, na volta do recesso, 22 de janeiro, 21, 22. Nós estamos em 13 de julho. Pandemia, daí fecha, daí abre, daí plantão, daí, doutora, casos mais graves, doutora, e você não consegue resolver. Então, a empresa aí, tomando lá o valor da parcela que eles tomam por essa prestação de serviço, que supera R$5.000, desde janeiro, que poderia ter sido analisado, e não é. Então, é bem mais barato a gente cair numa câmara de mediação, tá, pessoal? Ó, a Cíntia está dizendo assim, super Dani, amanhã eu vou rever meu contrato, ó, o pessoal tá antenado, tá ligado aí. Melhor coisa, pessoal, não tem, eu sabia, que bom saber que tá fazendo sentido para vocês, porque contrato fala tudo, rege a vida da gente, e se a gente tá no mercado e for amador em contrato, é ali que o bicho vai pegar, é ali que o negócio vai nos dificultar. Então, superada a situação do contrato social, né? Mas, Dani, eu já mando no contador, ele me manda pronto, tá tudo bem. Mas o contador, com certeza, se você tiver outras cláusulas a acrescentar ao que ele tem, ele vai acrescentar para você. Né? Não existe essa impossibilidade, né? Lógico, aquilo que eu disse, desde que não seja um contrato ilegal, que vocês estejam combinando da prática de um crime, de um ilícito. Do contrário, né? Tudo é aceitável, inclusive, para quem faz memorando de entendimentos, é muito legal que conste no contrato social que esse contrato está sendo assinado e que os sócios dão obediência, inclusive, ao memorando de entendimentos firmado. Então, através de um documento que você legaliza, você já legaliza o teu memorando de entendimentos, que tem teu segredo de negócio detalhado com o teu sócio, sem ter necessidade disso vir a público, conhecimento de terceiros, através do teu contrato social. Na junta comercial, por exemplo, primeira vez que alguém vai olhar para o teu contrato. Tá? Muito que bem. Outro contrato que eu trouxe aqui, e aí... Contrato de distribuição, Jaqueline. Tu vai dar o nome de contrato de distribuição de alimentos, contrato de distribuição de produtos embutidos, contrato de distribuição. Esse é o nome do teu contrato, tá? Eu trouxe o contrato da prestação de serviços. Então, Caroline, Fabrícia, como consultora... Deixa eu ver o que eu tenho aqui. A própria Mônica, né? Provavelmente tenha no manejo aí das funções dela. Um contrato de prestação de serviços. Rafael,
né, lógico que, né, Rafael, você, no desenvolvimento do teu app, outros documentos virão para ti, mas, por exemplo, na criação do teu aplicativo, o que você vai possibilitar para as pessoas? A licença do uso desse aplicativo, né? Você vai viabilizar a licença do uso do teu aplicativo. E, para quem desenvolve aplicativos, 2 documentos dos mais importantes para um aplicativo hoje é política de privacidade e termos de uso. E não aqueles enormes que a gente via e era acostumado a ver antigamente na vida, tá? A gente vai conversar um pouquinho de proteção de dado pessoal no final, uma pequeníssima pincelada, e vai ser muito importante que meu posicionamento virtual, meu posicionamento digital, para eu engajar o meu consumidor, ele vai ter que acreditar em mim, muito, senão ele não vai tomar os meus serviços. Então, qualquer tipo de relação em que vocês vão prestar o serviço para alguém, não é o caso da Jaqueline, porque a Jaqueline é produto, aqui a gente está falando de serviço. Eu tenho um contrato de prestação de serviços jurídicos, né? Se eu vou atuar enquanto Liz Consultoria, um contrato de prestação de serviço de consultoria. O que eu vou prever nesse contrato? Quem é que está me contratando? Eu que sou a contratada, e daí vocês vejam que eu dou o nome até de o que é qualificação das partes. Eu, né, meu nome, meu CPF, meu endereço, minha profissão, minha nacionalidade, se eu estou falando de mim, Daniela, pessoa física, se eu sou casada ou solteira, tá? E quem está me contratando. Se é uma pessoa jurídica, se é uma empresa, o nome da empresa, o CNPJ, o endereço dessa empresa e o representante legal dela, tá? Por quê? Para depois, se porventura isso virar uma discussão, ninguém vir dizer que assinou, mas não tinha poderes para tanto. Né? Ele nem poderia ter assinado esse contrato com você. Então, quando eu estou fazendo um contrato que envolva pessoa jurídica, eu qualifico a pessoa jurídica e qualifico o seu representante legal, que é quem está dando fé naquela assinatura, né? A empresa está sendo representada por quem foi designado para representá-la, que é o administrador de uma empresa, tá? O objeto, qual é o serviço que vai ser prestado, e para mim fica aqui o que há de mais importante num contrato de prestação de serviços, as obrigações das partes. Não adianta eu colocar todas as minhas obrigações e colocar, vamos pensar aqui, vamos trazer para o contrato da minha vida real, que é o contrato de honorários, tá? E aí nas minhas obrigações vai cumprir os prazos, apresentar os documentos em tempo, não perder prazo, uma série de exigências para mim, e aí para o meu cliente pagar em dia a parcela, tá? E aí a gente chega num determinado momento do meu contrato, eu peço para o cliente, me manda tal documento. Não manda, por favor, olha, nosso prazo vai encerrar, me manda, não mandou. Perdi o prazo. Qual era a obrigação do meu cliente no contrato que ele fez comigo? Me pagar. E aí, o que eu faço? Olha, cliente, perdemos o prazo, processo, que o advogado perder prazo é o fim do mundo, da picada, não tem abismo maior, tá? Mas ainda não tendo a participação do cliente, você fica de mãos atadas. É igual aquela história da cláusula de confidencialidade sem multa. Então, pensem muito nas obrigações dos clientes de vocês. Não é só pagar em dia. É providenciar documentos, é informar, é repassar determinadas informações. Muitas das vezes, se o cliente de vocês, por exemplo, se o cliente do Rafael não aceitar os termos de uso e a política de privacidade dele, ele não pode prestar o serviço. Não está contratado, tá? Então, muita atenção para que as obrigações... eu vou fazer um serviço de consultoria. E essa consultoria vai ser de 2 horas semanais. Muito beleza. Consultoria de 2 horas semanais. Passou as 2 horas, comecei a receber e-mail, WhatsApp,
Só que eu não disse como é que é ser a consultoria. Ela é presencial. Se passar desse tempo, quando me chamarem por e-mail, e se me chamarem por WhatsApp, quando que eu devo responder? Se eu tenho o dever de cumprir 2 horas em determinado lugar. Lá na sede da tua empresa, eu vou prestar minha assessoria de 2 horas semanais, dentro da tua empresa. O que faz, então, com os e-mails, com os WhatsApps, com as ligações, com o excesso do tempo? Fica mais um pouco, precisamos terminar determinada situação. Como é que vai ser essa hora extra de trabalho? Tá? Isso tudo tem que ser pensado. O contrato está aí para isso, pessoal. O contrato é lei para parte. Então, vocês estão sendo aí os próprios deputados de vocês, né? Os próprios legisladores. Prevejam o máximo. E é por isso que quando a gente indica o auxílio de um profissional, é justamente porque os profissionais que trabalham com contratos, eles já têm noção do pior cenário. Ah, mas isso nem vai acontecer. Mas e se acontecer? E acontece. Não fosse assim, o judiciário não estava abarrotado de situações para serem resolvidas. Tá? Eu não quero me estender muito para não deixar vocês estafados, tá? Contrato de prestação de serviço precisa ter prazo. Quando é que começa, quando é que termina? Não, mas o nosso prazo é indeterminado. Beleza, vai ser indeterminado. Estabelecido o prazo, determinado ou não, como é que vai ser a hora que a gente não quiser mais? Eu te notifico, 30 dias, se você não disser nada, vamos continuar, se você disser, como é que a gente vai fazer, se é uma prestação continuada, quando é que você para, até onde que vai o teu trabalho, tá? Eu vou pegar um plano completo de marketing digital com a Cris. Quanto tempo isso demora, quais são os serviços que ela vai me entregar. Eu colocaria, se for um posicionamento digital, datas de semana, postagens que vão ser feitas tal dia, tal dia, tal dia, com hora de entrega. Com hora de entrega. Porque se eu estou fazendo um estudo do meu Instagram e eu sei que minha hora legal é 8h30 da manhã, na terça-feira, 8h30 da manhã, eu tenho que estar com o troço postando. Né? Então, mas e daí se eu não te mando as informações, Cris, como é que você vai fazer a postagem? Então, tem a minha responsabilidade enquanto contratante desse serviço também. Bastante atenção, então, para o contrato de prestação de serviços. Quem não se utiliza, se utilize. Ah, mas a pessoa vem aqui, já faz, já me paga e que pode ter uma folha. Até quando, né? Até quando isso, né? Isso, exato. Cristiane está pedindo a palavra, Júlia. Assim, pode falar, Cris. Esse negócio que você falou aí de, se a pessoa não me entregou a informação, como é que eu vou escrever uma publicação, né? Isso já aconteceu muito comigo. Tipo assim, faz aí, vai fazendo aí, que depois eu te passo. Isso. Mas se é uma palestra, eu não sei o tema, eu não sei quem que vai dar a palestra, eu não sei o horário, como que eu vou escrever? Sabe? Talvez no teu contrato, para talvez assim, porque cada contrato é uma relação peculiar. Por exemplo, eu te contrato, meu serviço vai ser jurídico, as minhas postagens devem ser dessa forma, se é um dentista já muda pouco, talvez, alguma coisa, tá. O que você pode, você tem 2 opções. Você pode fazer um contrato padrão e criar um anexo que no teu contrato vai estar escrito na execução do trabalho na forma do anexo. No anexo, Cris, tu faz um checklist para publicações tal. Preciso do quê? Todas essas tuas dores, tá? Eu tive isso na palestra. Para publicações de eventos, quantos dias de antecedência do evento e quais as informações têm que ser repassadas por você, por onde? Pelo e-mail, pelo WhatsApp? Não, Dani, eu aceito os 2. Beleza, pelos 2. Aí vem quanto que você vai querer tomar tiroteio. Eu já fiz muito. Pode falar comigo do jeito que quiser. Não, agora eu padronizo, tá? É padronizado. É por e-mail, eu tenho um e-mail do contato do cliente.
porque eu sei que a hora que aquele e-mail chega, é situação de prestação de serviço minha que está sendo questionada. Não está no e-mail, no meio dos meus e-mails que eu troco em geral com as pessoas, e nem no meu e-mail protegido lá que eu tenho a minha troca de documentação. Mas tem como se fosse uma ouvidoria, sabe? E aí tudo vem para ali. Então, aquela caixa de e-mail, eu sei que ela só vem de solicitação de cliente. Mas é importante, Cris, para prestação do teu serviço, faça um checklist. Ou tu põe isso dentro do teu contrato, como é que você vai fazer para prestar esse serviço, ou tu faz um anexo. Ó, evento eu vou fazer assim. As postagens corriqueiras, a pessoa que faz para mim, eu sempre tenho. No sábado, eu sou obrigada a mandar, porque senão não publica. A publicação de segunda, a publicação de quarta, a publicação de sexta. E tudo que ela me pede, eu faço para ela. Tá? Quando eu contratei ela, eu pedi um contrato. Ela demorou um pouquinho para me apresentar, eu fiz um bem rapidinho, já mandei para ela, e aí trocamos uns meses aí de assessoria, mas ela tá lá com o contratinho dela padrão. Agora, nas próximas situações, cada dor que ela tiver, ela altera o próximo. No próximo, eu já sei. Vai lá, coloca no contrato e fica resolvido. E é bem importante, assim, não sei se vai ajudar o que eu vou falar, assim, mas é bem importante que a gente dê atenção também a esse contrato, né? Porque, por exemplo, assim, eu lembro que eu morava num outro apartamento e veio a cobrança do aumento ali do índice, né? Do GPM. Do GPM ali. E aí veio aumentando mais do que constava. Aí eu, né, li o contrato, vi o índice, fiz o cálculo e disse não, conforme o índice, o valor é tanto. Eles nem me questionaram e aplicaram o valor que eu calculei, porque era o índice correto. Então, né, a gente tem que se ater a isso até para a gente não perder dinheiro. Né? Então, não perder grana, não perder tempo. Então, essas coisas a gente tem que prestar atenção. A gente, às vezes, eu sou uma que eu não assino um contrato se eu não leio. Obrigada. Eu sou chata, né? Então, essas coisas a gente tem que entender como que funciona para a gente poder estar diante da lei, né? E mesmo assim ainda acontece algumas coisas que não tá no script, imagina se a gente não lê, né? Exato. Rafael, acabei de ler tua pergunta aqui, já seguimos ali, porque a tua pergunta ela é bem tecnológica, eu já te, são contratos bem à parte, eu já te respondo. E é isso mesmo, e veja, né, Júlia, tu passa a tua relação contratual, se ela é leve, se ela tá indo bem, ninguém olha para contrato. Deu um problema, você vai para o contrato. E daí você vai naquela ânsia de, pelo amor de Deus, aquela cláusula tá lá, né? Porque se não tiver, como é que a gente vai fazer para ir bem? E isso aí a gente verificou agora muito claro, né? Nessas questões de pandemia, reduzir o aluguel ou não reduzir o aluguel? Reduzir o valor da escola ou não reduzir o valor da escola? Será que, né, obviamente, que é uma situação completamente imprevisível, mas agora quem alterar contrato vai pensar em situações de calamidade pública, pandemia, como que vai se comportar a relação contratual, tá? Então, de contrato de prestação de serviços, eu coloquei as cláusulas essenciais, tá? E chamo muito atenção para o ponto de obrigações, tá? Esse campo ali, despesas que eu coloquei, pessoal, é para o caso, eu trouxe ali aí já para minha realidade, né? Eu, como consultora, eu preciso viajar em prol da empresa, eu preciso me deslocar para alguma coisa, essas despesas tem que ser custeadas. A Cris vai fazer uma cobertura lá comigo e viaja agora comigo. Como é que vai ser? Se a gente só tem aquele valor da mensalidade das postagens. Não, Cris, eu quero que você vá comigo para você cobrir lá o evento para mim, enfim, tal. Como é que vai ficar isso? Fica pelo valor do contrato ou, né? Ao invés de você ter que conversar isso com o cliente já fica sabendo. Se tiver que me tirar de Lages, tal coisa. Ponto final. E estamos conversados, não tem muito que se, tu me ajude, venha só dessa vez, eu pago tuas despesas, mas daí a hora, trabalho, agora não dá, tá? Então, assim, até enquanto posicionamento profissional, né?
Exato, exato, né? Você dá valor para aquilo que você faz, até porque, gente, são produtos, são serviços, são os nossos valores, é aquilo que a gente deposita, o nosso conhecimento, a nossa dedicação para que saia o melhor. Então, se eu não me porto como alguém bom, eu não vou poder exigir que meu cliente me trate como tal, ok? E aí a relação dos contratos de trabalho. E aqui, mas eu só tenho uma funcionária. Que bom, vai ter um contrato de trabalho, tá? Carteira de trabalho nunca, para mim, nunca e não reflete a relação contratual entre duas entidades, entre uma empresa e um prestador de serviço. Não dá, pessoal. Valor de salário, data da contratação, aviso de férias, um final de um caderninho lá com disposições gerais para você colocar alterações que nunca você vai colocar. Não reflete. Não tem como você refletir efetivamente a relação contratual com o teu funcionário. Tá ok? Então, um contrato de trabalho, né? O que você vai fazer para mim? Ah, mas daí eu não assino a carteira? Óbvio que assina a carteira. Mas você tem um contrato de trabalho com aquele funcionário. Para quê? Além das cláusulas bases, que são essas que eu trago ali para vocês, né? O prazo desse contrato. Quando eu contrato, geralmente, né? O contrato ele é por prazo indeterminado. Se o prazo for um prazo determinado, não, você vai trabalhar para mim por 6 meses. É importante que você tenha a data do início e a data do final dessa relação, quando que ela vai acabar, tá? O dia e hora de trabalho, o cargo, isso tudo você vai ter lá na carteira de trabalho também. O que você mais vai ter e você tem a possibilidade de acrescentar num contrato de trabalho, além da disposição das horas de forma mais flexível, o que você vai dispor? Confidencialidade, sigilo, não concorrência e não recrutamento. Eu já presenciei situações em que saiu uma pessoa, um coordenador da empresa, e com a saída dele, 3 outros colaboradores. Isso é cláusula de recrutamento. Isso é descumprimento de cláusula de recrutamento. Tá? De não recrutamento. Então, você sai, você não sai, não leva a equipe junto com você, porque pode ser que você arque com algumas consequências. A gente tem tanta dificuldade de realizar uma demissão por justa causa no Brasil, pessoal. Talvez, se esses contratos de trabalho fossem levados mais a sério, os empregados tivessem um pouco mais de receio. Se verificasse que aquilo que o funcionário, por exemplo, no negócio do Rafael, ele contrata um guri para fazer o desenvolvimento do app para ele, enquanto ele está prospectando, vendo investidores, fazendo pesquisa de mercado, ele pega ali um desenvolvedor para o guri desenvolver e tal. E aí ele manda o guri embora, daqui a 1 mês, nem isso. Ou o guri está numa grande empresa com um aplicativo feito, ou o guri abre uma empresa com um aplicativo. Abre o aplicativo. Faz igual, semelhante, parecido. Cláusulas dessas, como de confidencialidade, não concorrência, eu não discuto com esse meu ex-empregador só lá na Justiça do Trabalho. Eu posso cobrar dele essas cláusulas na Justiça Civil. Eu fixo uma multa se ele descumprir isso. É muito, muito importante, pessoal, contrato de trabalho para empregados, tá? Já se foi a época em que a gente se resumia em assinar a carteira de trabalho, porque na hora de uma situação, eu nunca sofri ação trabalhista, que bom, mas se porventura vir a sofrer, muito pouco uma carteira de trabalho e uma folha de pagamento bem emitida pelo contador. O contrato de trabalho. Olha, eu trabalhava nos sábados e não podia, enfim, de quem é a defesa? A defesa é do empregador, aonde que vai estar dito que
Nós vamos fazer banco de horas, e aí ele vai lá e cobra hora extra. Não, mas a gente tinha banco de horas, aonde que vai estar escrito isso? No contrato, tá? A gente tem uma lei geral de proteção de dados aí para entrar em vigência, e os colaboradores vão ter um papel fundamental para que essa lei dê certo. Os deveres de cumprimento da legislação, os treinamentos que forem realizados, enfim, muito importante. E deixo aqui para vocês esse sinal de que vocês vão atrás, de que vocês desenvolvam um contrato de trabalho para aquelas pessoas que vocês forem manter relação de emprego, as pessoas que vocês forem assinar a carteira. Tá ok? E, por fim, pessoal, 2 apontamentos que eu vou fazer para vocês, que não se tratam, então, mais de contratos, mas de insights jurídicos que podem vir a incomodar o negócio de vocês, é com relação à propriedade intelectual, que eu não sei se provavelmente vocês passem por um webinário ou algo nesse sentido, mas a proteção da marca, tá? Isso é muito, muito importante. Definida a marca, define-se quem vai ser o pai dela, entre os sócios no memorando de entendimentos, tá? Porque a mãe dela vai ser a empresa, né? Vocês vão registrar ela, muito provavelmente, num CNPJ, dono da empresa, né? Então, voltamos lá para o memorando de entendimentos para dizer quem é o pai em efetivo, ou são os 2 mesmo, são os sócios, são os 3, são os 4, enfim, como que isso vai ser dividido, se essa sociedade dissolver, não tem como pegar a marca lá, registrada no INPI, e transferir para 4 pessoas, não, ela é sempre de um único titular, tá? Então, tenham bastante atenção, e o registro da marca é primordial, tá? Você não ter o registro... gente vai... Dani, só interrompendo, a gente vai ter um webinar, eu mandei o link para eles se inscreverem agora, essa semana, dia 16, sobre esse assunto, tá? Só que esse eles têm que se inscrever, porque ele é mais aberto, tá? Ele não vai ser só para nós do projeto de aceleração, ele vai ser para todas as pessoas do Orion que participam, que tem algum vínculo com o Orion participarem. Sim, é com a Larissa e com o professor Salomão. Salomão, isso mesmo. Ótimo. Pessoal, imprescindível, pessoal, imprescindível, é beabá de pessoa jurídica do século 21, ter a marca registrada, olhar para esse tipo de investimento, não tem como você se solidificar no mercado, porque dá problema, vai dar problema. Ou daqui a pouco alguém registra na tua frente, ou quando você for tomar por si, né, você cria um nome, você não faz uma pesquisa. Google não é base de dados de marcas, não é, tá? Existem muito mais do que aquela pesquisa vai fazer por você no Google, né? Existe uma pesquisa direcionada, um site direcionado, que é o do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, que é o INPI, então, marca registrada. Se não está registrada, coloca aí no planejamento, junta a graninha das vendas e faz uma força e registra uma marca, porque isso vai ser primordial para o negócio de vocês. E a última e derradeira anotação que eu tenho que passar, assim, que eu tenho para passar para vocês, enquanto um olhar jurídico do negócio, né? Vejam que a gente não entrou aqui em análise financeira, num direito bancário, nas questões de empréstimo, até porque eu acho que isso seria muito maçante, tá? Além dessas construções contratuais, do registro de uma marca, a questão da proteção dos dados pessoais dos clientes de vocês, dos colaboradores de vocês e de todos aqueles com quem vocês se relacionam e que, de alguma forma, transferem dados pessoais para o negócio de vocês. Dani, mas eu sou cabeleireira e eu anoto todos os meus atendimentos como ficha cadastral. Você está tratando o dado pessoal. É uma lei brutal, é uma pandemia à parte para os negócios, e eu digo pandemia porque é uma legislação com uma série de exigências, pessoal, muito pesadas
para negócios que talvez não tenham suporte financeiro para amparar. Só que, na hora de fazer a lei, ninguém pensou em PME, ninguém pensou em autônomos, e está todo mundo dentro dessa obrigação. Né, Julinha, se fosse só na atuação enquanto psicóloga, sim, precisaria se adequar. Atuação enquanto consultora, sim, precisa se adequar, tá? Talvez a Jaqueline aqui, para nós, seja uma exceção, Jaqueline, porque você vai distribuir para pessoas jurídicas. Então, teu negócio, a princípio, não vejo um envolvimento de dados pessoais. Agora, o Rafael é um baita de um exemplo para nós, a Cris, porque pode ter acesso a mailing, a leads, e isso são dados pessoais, né? O que faz hoje um negócio se movimentar no meio digital somos nós, os titulares dos dados, e não é porque eu tenho um Instagram e meu Instagram é aberto que ele pode ser divulgado, compartilhado com determinadas informações ou divulgações minhas que não hajam autorização minha para isso. Quem tem autorização para divulgar as minhas coisas é o Instagram, e não o compartilhar no WhatsApp algo sobre mim, tá? Estar público não é não estar privado, tá? São situações diferentes. E chama a atenção de vocês, é lógico, são negócios que estão nascendo, negócios ainda talvez não de tão grande porte, mas olhar para dado pessoal é algo muito importante dentro do negócio de vocês. Daniela, olhar de que jeito? Como que dentro o dado, como é que vocês coletam o dado pessoal no negócio de vocês? A pessoa chega no meu consultório, por exemplo, Julinha, e preenche essa ficha, o nome, o CPF, o endereço, o e-mail e o telefone bom de contato. Ok. Essa é a forma que eu coleto. Mais alguma forma? Não. Eu só coleto dado assim, no cadastro do meu cliente. Beleza, aquela é a forma de coletar. Depois, o que você faz com isso? Eu vou colocando os prontuários da pessoa atrás da fichinha dela, nessa semana foi bem, na outra não foi tanto, nessa conversamos sobre situações super sigilosas, mas que ficam anotadas pelo profissional para que ele saiba na outra semana, até porque não é um único paciente, por exemplo, nesse caso, tá, pessoal? Então, são agregados ali aqueles... E depois disso, ficam guardados no meu arquivo. E daí a pessoa parou de ter relação contigo. O que você faz? Nada, deixa no arquivo. Vai que daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 5, ou a pessoa me procura e eu já estou sabendo da história, ou ela me processa. E aí eu tô tudo defendido aqui, né? Minha secretária, tem secretária? Tem. Ela tem acesso a esses dados? Tem. Tá? Situações em que vocês vão precisar olhar como é que o dado pessoal da Daniela, do cliente de vocês, pessoa física, caminha dentro do negócio de vocês. Desde a hora que vocês têm acesso a esse dado, coletando, no caso do aplicativo do Rafael, a hora que eu me cadastrar para baixar esse aplicativo, como que ele anda ali dentro, dali, como eu declaro meu imposto de renda, eu emito nota fiscal, o meu contador tem acesso aos dados pessoais do meu cliente para poder emitir a nota fiscal. O dado foi compartilhado. Mas eu preciso da minha obrigação legal. Ótimo, o dado foi compartilhado, tá? Prestar bastante atenção nessa situação. E aí, Rafael, respondendo a tua pergunta, agora que a gente está falando de dado pessoal, por que a importância da política de privacidade e dos termos de uso do aplicativo? Porque é ali que você vai mostrar para essas pessoas que vão baixar o teu aplicativo o que você vai fazer com os dados dela. É por isso que existe a política de privacidade. Como eu não tenho uma forma de fazer um contrato, quando eu baixo um aplicativo do Uber, por exemplo, leio e aceito os termos e os termos de uso da política de privacidade. Aquele é o contrato que o Uber está fazendo comigo. Olha, se tu não pagar, eu não vou mais te ceder. Netflix, se eu deixar, eu li e aceito os termos de uso. Se eu deixar de pagar, eles deixam de me prestar o serviço.
E o que mais que está lá nessa política? O que mais que se pode fazer? A gente não pode esquecer, pessoal, que essa relação virtual com as pessoas, no caso nós, titulares, é o que movimentou o mercado atual e deixou ele nesse status que ele está. Como é que o mercado hoje se movimenta? Através da pessoal. Não fosse isso, né? Facebook, Amazon, Apple, Microsoft e Google não seriam as 6 maiores, 5, 6 maiores aí com a Amazon, né? As 6 maiores empresas do mundo. E o que é o norte deles? É venda? Não. É estudo do dado pessoal para nos devolver produtos de uma forma tão engajadora, estão nos conhecendo mais do que nós mesmos, que a gente compra sem nem achar que precisava comprar. A gente não tem mais nem o raciocínio da escolha, porque a gente é estudado aprofundadissimamente. Cada vez que a gente diz, eu li e aceito os termos de uso, e não leu e nem sabe o que está aceitando. Tá? Então, para o teu negócio, Rafael, uma orientação, uma política curta, porque, só a título de curiosidade para vocês, a leitura da política de privacidade da Amazon até o ano passado, ela nos tomava 9 horas, pessoal. 9 horas para você ler uma política de privacidade. Isso é um absurdo, isso é uma falta de transparência absurda. O compartilhamento de dados que ocorre nesses grandes players como Facebook, como Instagram, como Amazon, é tão grande que precisava mesmo 9 horas. E aí, o que hoje você deve fazer, né, Rafael? Uma política curta, e se ela for um documento que você coloque para o teu aplicativo rodar, uma política base, padrão, que você encontre pelos Googles da vida, faça balõezinhos explicando as principais partes, que é justamente o que hoje uma pessoa leiga que não tenha preocupação com a política e nem com os termos de uso, ela precisa saber se você vai compartilhar os dados dela, com quem você vai compartilhar, por quanto tempo você vai ficar com os dados dela, enquanto manter a relação, depois vai ficar mais um tempo, não vai, e por que você vai usar aqueles dados? É só para ter cadastro para usar o aplicativo? Não. Eu vou dar uma olhada no teu comportamento, como é que você consome, como o Uber, né? Ele olha meu comportamento. Tenho viajado muito para cá, tenho ido muito para lá, cada vez que eu estou fora de Lages eu uso muito. Então, o momento em que ele me presta serviço. É muito interessante, assim, no começo, eu pegava um avião, o Uber começava a me mandar mensagem. Latam e Uber estão conversando entre si, de alguma forma. Tá? Você perguntou ali sobre responsabilidade dos motoristas do Uber. Rafael, tu quer abrir teu microfone, que eu acho que vai ser melhor para eu te responder. Porque tem uns cachorros latindo aqui, acho que vai incomodar um pouco. Não, tudo bem. Sobre minha questão ali? Isso, por favor. Então, talvez a resposta venha me ajudar com a minha ideia de aplicativo, né? Até que ponto essas plataformas têm responsabilidade? Tipo, aconteceu algum sinistro, o passageiro, aconteceu alguma coisa com o passageiro, e quem que vai ser responsabilizado por isso, sabe? É o próprio Uber? É um motorista? Eu acredito que isso vai estar, né, na política ali, né? É o Uber, que, tá? Provavelmente, Rafael, isso esteja um pouco mais omitido, tá? Porque a responsabilidade é do Uber. Então, é muito difícil eu construir um documento dizendo, olha, se te acontecer alguma coisa, pode vir falar comigo, porque eu vou... Eles trabalham com essa dúvida, tá? Mas, assim, no grosso da situação, quando eu entro no carro, pouco importa, eu não escolhi o motorista. Sim. Uber. A minha relação de consumo é com o Uber, tanto que o motorista não aceita cartão, não aceita que eu pague ele em dinheiro,
né? Dinheiro, beleza, mas o cartão tem que ser de crédito, porque o motorista não tem máquina de cartão. Isso. A relação... Todo aplicativo já faz isso, né? O aplicativo, ele tem toda a responsabilidade daquilo que ele está oferecendo, a não ser não. É um aplicativo que vai suportar vários serviços. Uhum. Mesmo assim, eu fico por exemplo, a Amazon Americanas, que é um marketplace, né? Isso, ó, por exemplo, você vai... eu compro um livro, tá? Uhum. Vem pela Amazon. E aí, quem faz a entrega da Amazon é a Expresso São Miguel. Arrebentou o caminhão na metade do caminho. Pouco me importa. Para quem que eu vou ligar? Eu nem sei que é a Expresso São Miguel que faz, talvez, o transporte para a Amazon, que só Eu nem sei que o nome daquele Uber era Luiz Antônio. Então, se eu sofrer um assédio, se eu sofrer um acidente, se eu deixar meu celular e ele for furtado, se eu esqueci meu celular e ele acaba sendo furtado, tudo eu vou em cima da Uber. É quem se mostra para mim. A gente chama no direito de teoria da aparência. Tá? Legal, respondido. Obrigado. Obrigada. Julinha, eu acho que é isso aí. Certo, Dani. Muito, muito obrigada. E, pessoal, tem mais alguma dúvida, alguma colocação aí para a gente ir encerrando, né? O tema, ele é um tema pesado, mas você trouxe aí muita leveza aí na tua explicação, você conseguiu tirar aí mais para o senso comum, né? Não tanto no senso juridicês, que eu digo assim, no senso jurídico da coisa, né? Então, foi muito esclarecedor e muito bacana. Acredito que vai ajudar aí muito, né, a todos nós, me incluo nessa, né? Então, gostei bastante de estar essa noite aqui com vocês. Fico à disposição, né? Dani, muito, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu mandei ali para eles o nosso NPS, né? A nossa pesquisa aí do encontro de hoje, e também mandei ali o convite, a ESA também mandou o convite do nosso webinar, que vai ser com a Larissa e com o professor Salomão, falando a respeito aí da marca, né, da proteção dessa ideia que a gente tem aí da nossa marca, que é tão importante a gente se antenar a essas questões também, como você muito bem falou aí e nos explanou. Então, gostaria de agradecer a todos pela presença de hoje, né, e falar que a gente está à disposição no que precisarem. Essa aula ficará gravada lá no nosso na nossa plataforma EAD, então qualquer dúvida pode nos questionar aí com relação a como que acessa lá a plataforma, e a Dani também vai mandar esse material que a gente vai deixar junto lá para quem precisar pesquisar mais a fundo aí. Beleza. Eu quero duas considerações. Eu não consigo olhar a pergunta sem resposta. Cris, eu estou olhando aqui, ó, que você tem um gerenciador de contas, um acesso de senha. Importante que seja isso, importante você ter isso no teu contrato de prestação de serviços, a autorização do uso das senhas, e eu usaria um aplicativo para você gerenciar essas senhas e não correr o risco de que isso seja furtado ou acessado do teu celular. O aplicativo se chama LastPass. Lá você vai colocar senhas, todas essas senhas a que você tem acesso dos teus clientes. Ela vai estar, é uma forma de você ter isso muito protegido, passando aqui um pouquinho para a segurança da informação. Isso vai estar super protegido. Se você mandar teu celular para arrumar, eles não têm acesso a esse aplicativo. É bem legal, vai ajudar no teu manuseio. E no contrato, com essa tua, com a hora que você descrever isso com o teu cliente, a autorização dele, a tua responsabilidade no manuseio da senha, pode ter certeza que alivia bastante a relação. A Iesa, querida, você é uma querida, ela falou aqui que ela não está fazendo parte do projeto, mas veio aqui já ficou uma hora. E obrigada a todos, pessoal, de 1 a 1 aí, que tiveram paciência de me ouvir falar por tanto tempo, assunto tão pesado. Mas foi muito, muito gratificante. E eu acredito que essa troca, né, que a gente faz
esses exemplos que você citou, isso é um processo de aceleração, né? É para isso que a gente está aqui, para a gente engrandecer o nosso negócio, para que a gente possa adquirir conhecimento e cada vez melhorar, né? Então, a aceleração, ela serve justamente para isso, para que a gente faça essa troca, para que a gente fique desejando aí comer um X, comer um embutido lá da Jaqueline, né? Ou para que a gente, né, saiba que tem um serviço que a gente chame, talvez, a Cristiane, que a gente chame a Mônica, e aí a gente vai fazendo essa troca, né? Então, é isso que é o processo de aceleração. Legal. O material eu vou deixar com o pessoal. Junto com o material, eu vou mandar uma cláusula compromissória, já fica aqui meu compromisso, que é uma cláusula super padrão, e vocês vão poder inserir nos contratos de vocês. E o pessoal aí tem meu contato, qualquer coisa que seja necessária, eu estou à disposição lá no Orion. Fica um abraço aí, um beijão para todos vocês. Tá certo. Boa noite, pessoal, e muito obrigada. Uma boa noite, né? Bem gelada, que tá ficando frio aí. Imagina. Mas foi muito gostoso, foi muito bom estar aqui. Boa Obrigada. noite. Tchau, Beijão. tchau. Tchau. Tchau, boa noite. Boa Tchau, noite, tchau. aí, Rafael. Boa noite, pessoal. Valeu. A Júlia vai ficando por último, né, Júlia? É, bem isso, Cris. Eu fecho as portas. Júlia? Oi, eu fecho as portas. Tá aí? Tô aqui, eu fecho as portas. Fechou a porta? Eu fecho as portas aqui. Vou interromper a gravação.